muito bons dias, boas tardes e boas noites para quem esteja a ver. Cá estamos mais uma vez e mais um bonito domingo. Para quem estiver a trabalhar, temos pena, acontece a toda a gente, até a mim acontece imensas vezes. Para quem está de férias ou para quem está a aproveitar este domingo noutros sítios quaisquer, façam muito bem, não façam nada que eu não façam nada que eu não faça. Mas, para começar, mais uma vez obrigado a vocês todos por darem continuidade a este projeto, por darem continuidade a estes vídeos e àqueles que façam promoção, muito obrigado mais uma vez e mais um agradecimento também ao World of Metal, também para dar continuidade a este projeto. Este vai ser mais um episódio também para o World of Metal. Quem quiser saber mais sobre o World of Metal, tem o link para o Facebook deles e para o website deles na barra de comentários. Hoje, como está descrito na barra de descrição, vamos continuar com os reviews históricos. O último review foi de Bathory, do álbum Blood on Ice, um excelente álbum, sem dúvida alguma. E hoje, a quando do lançamento, ou pode-se dizer do teaser, daquele que será o futuro álbum chamado Medusa, a sair no dia 1 de setembro pela Nuclear Blast, vamos falar de Paradise Lost. Falar de Paradise Lost, mas mais especificamente fazendo um review histórico daquele que é considerado um dos melhores álbuns da carreira da banda e também um álbum que marcou uma viragem extremamente importante na sua carreira, chamado Draconian Times. Para começar por vos descrever o que é Paradise Lost. Paradise Lost foi uma banda formada em Halifax, na Inglaterra, em 1988. São considerados alguns dos pioneiros daquele que se viria a tornar um género conhecido por Death Doom, combinando ritmos de Death com um Doom. Algo que, por assim dizer, bandas como Asphyx fazem. Só que enquanto que Paradise Lost e outras bandas similares, como por exemplo Catatonia, My Dying Bride, têm-se restringido um bocadinho a ir um bocadinho mais Doom ou a ir um bocadinho mais Death, Asphyx tem ido um bocadinho mais Death, mas tem voltado um bocadinho ao Doom. E Paradise Lost é uma banda constituída sobretudo de 5 membros. O vocalista Nick Holmes, que também já fez parte de outro grande supergrupo chamado Bloodbath, de onde também fez parte Jonas Renske de Catatonia e também Michael Ackerfeld de Opeth. Greg McIntosh, também outro guitarrista, que faz parte também de uma banda que está de veras a surpreender-me bastante, chamada Veil on Fire, ao qual recomendo uma audição através do YouTube ou através da sua página de Facebook. E a banda normalmente está completa com os outros 2 membros permanentes, o guitarrista Aaron Eady e o baixo Steve Edmondson. De todos os membros de Paradise Lost, todos estes 4 têm sido os principais e aos quais a banda não tem mudado. Os únicos membros que têm sido entrado e saído constantemente da banda têm sido sempre bateristas. Bateristas como, por exemplo, Lee Morris, que faz parte de Draconian Times. Jeff Singer, um dos grandes bateristas que a banda teve, que fez a maior parte dos álbuns de todo o seu percurso. E Aaron Haraldson, que também fez parte da banda, onde gravou aquilo que muita gente considera um dos álbuns de regresso de Paradise Lost ao seu núcleo mais Death Doom e para mim um dos melhores álbuns de 2016, The Plague Within. Mas falamos depois da Plague Within, porque Paradise Lost, o primeiro álbum que foi lançado em 1990, intitulado Lost Paradise. Mas foi em 1991 com o álbum Gothic que revolucionaram o género. Basta ouvir a música Gothic, tem todas as nuances que faz parte do género Doom, mas também já começam a mexer
com elementos de música gótica, de música metal gótica, exatamente. Algo que iria ser constante de Paradise Lost durante toda a sua carreira, e depois de Lost Paradise, depois também de Lost Paradise e de Gothic, continuaram com outro álbum chamado Shades of God e Icon em 92 e 93, até chegarem àquele que é para muitos considerado uma das obras-primas de Paradise Lost e que marcou o exato ponto de viragem onde eles começariam a tornar-se mais gótico e doom do que propriamente death, o álbum de 1995 intitulado Draconian Times. Primeira coisa que eu digo a pessoas que queiram ouvir Paradise Lost ou estas bandas deste género, por assim dizer, vão com uma mente aberta. Eu posso dizer que não conhecia muito bem Paradise Lost, até ter ouvido uma das músicas mais recentes deles, intitulada The Enemy, do álbum In Requiem, que foi lançado em 2007. Mas, para alguém que gosta de ouvir assim todos os géneros numa larga escala, posso dizer que eu até fiquei fã de Paradise Lost. Não é por acaso que eu tenho uma t-shirt deles, e também tenho na minha coleção alguns dos álbuns, como por exemplo o próprio Draconian Times, o Plague Within, que já foi referido, lançado em 2016, e o de 2009, Fate Divides Us, Death Unites Us. Mas há que ir com uma mente aberta, sobretudo para ouvir este tipo de bandas. Não esperem riffs rápidos, não esperem canções assim muito fantasiadas. Esperem assim umas canções mais melódicas, mais melancólicas, que, verdade seja dita, faz parte do metal e que fez parte de um grande leque de bandas como Candlemass, Witchfinder General, Trouble, Sleep e muitas outras. Mas agora, falando especificamente de Paradise Lost, sobretudo Draconian Times. Draconian Times, que foi lançado em 1995 pela editora Music for Nations Relativity, é considerado dos melhores álbuns que Paradise Lost fez, mas que marcou já a mudança. A mudança já para o género mais gótico e também um pouco mais doom. E nós vemos isso logo desde o início com muitas das músicas, sobretudo logo as primeiras quatro. Enchantment. Enchantment é verdadeiramente uma música mais fantasiada, mas que já se mostra aquele ar de gótico e aquela grandiosidade também utilizando cores. Hallowed Land, já um bocadinho mais rápida, que viria a traduzir o metal gótico para os anos que hão de vir. Last Time, uma boa música intermédia para continuar. E uma das músicas que viria a marcar a carreira de Paradise Lost, uma das músicas que acabaram de ouvir e que viria a marcar muito a carreira de Paradise Lost, Forever Failure. E notam aqui esse toque mais gótico e mais doom, que viria a traduzir-se durante toda a carreira dos anos 90 e toda a carreira seguinte de Paradise Lost, até terem chegado a Tragic Idol de 2012, que já marcou um certo regresso, mas não um regresso completo. Esse ficou completo com Plague Within. Mas Draconian Times, para o ponto de viragem que foi e como ponto principal da banda, pode-se dizer que é um álbum que, como disse, há que ir com mente aberta para ouvir Draconian Times ou para ouvir bandas como Paradise Lost, Catatonia, My Dying Bride e muitas outras. Não podem estar à espera de algo grandioso e de algo feroz. Mas, se forem com uma mente aberta, pode ser que ainda cheguem a apreciar alguma. Mas, 4 músicas que mostram o leque ou a direção que Paradise Lost viria a tomar, e também continua com outras músicas como One Solemn, Shadow Kings,
Yearned for Change, Shades of God, que foi uma música que foi feita para este álbum, mas que não foi incluída no álbum de 1993, com o mesmo, com o álbum de 1992 com o mesmo nome, Shades of God, e que acaba com a música Jaded. Produzido por Simon Delaney, este marca não só esse ponto de Paradise Lost, mas marca uma viragem no estilo de música que Paradise Lost iria fazer. Agora, as músicas no geral não é nada grandioso. Pode ser um bocadinho pela música em si, que transmite algumas daquelas sensações góticas que depois iriam a caracterizar muitas das bandas do metal gótico, sobretudo nos anos 90 e para aí para a frente, que depois veio traduzir-se para uma divisão entre o gótico e por consequente sinfónico. Mas isso é uma história para outra altura. Paradise Lost, Draconian Times é um álbum que tem que ser com uma mente completamente aberta. E, para mim, Paradise Lost é uma produção fantástica. As guitarras estão fantásticas, tanto de Aaron Eady como de Macintosh, sobretudo os solos que são feitos em Enchantment, Forever Failure, Shadow Kings e mesmo em Shades of God. É algo que irá caracterizar muito a sua banda. Mas a única pena aqui que tem é que Draconian Times iria marcar a última vez que o baterista original da banda, Lee Morris, iria contribuir. Porque depois de Draconian Times e de irem para uma direção mais gótica com One Second, Host, que é considerado um dos álbuns mais controversos de Paradise Lost, e até mesmo mais ou menos até o In Requiem de 2007, iriam ficar com Jeff Singer, que, por sua parte, continua a ser um grande baterista. Agora, o que é que posso dizer de Draconian Times em termos positivos? Músicas muito boas. Para quem não quiser estar sempre constantemente a ouvir a brutalidade de thrash, death, black e por aí fora, e quiser algo mais melancólico, pode ir ouvir o Doom, ou as bandas já mencionadas, Candlemass, Witchfinder General e muitas outras. Ou também pode ouvir Paradise, My Dying Bride, Anathema, mais conhecido por The Peaceful Three. Mas as músicas são muito boas, melancólicas. As letras, pronto, divide-se um bocadinho de opinião sobre as letras, em que falam um bocadinho de profético, um bocadinho de blasfémico também, mas desde quando é que metal sempre foi bom, exceto para aquelas bandas de Christian metal como Stryper e muitas outras? Desde quando é que metal foi sempre algo a virar grandioso para Deus? Nunca foi, e com Paradise Lost não será também. Mas no entanto, Draconian Times, apesar do género que marca e da vertente para onde está, é um álbum soberbo, ao qual recomendo a sua audição. Não tem, por assim dizer, só positivos, porque tem algumas falhas. Sobretudo, chega-se a meio do álbum e pode-se notar aquela repetição da banda. Mas, no entanto, como afirmação da banda e marcando aquilo que depois viria a caracterizar da banda, para mim, Draconian Times de Paradise Lost é um álbum que merece a simples classificação de 8.7 em 10. 8.7 em 10 porque, apesar de ser um álbum bastante bom, para quem for de mente aberta, recomendo a ouvir este álbum, pode-se dizer que chega a ser um pouco repetitivo, mas não é algo que para mim faça diminuir muito a barra, já porque é o primeiro álbum onde eles testam estas águas, por assim dizer, de gótico e de doom. Doom não tanto, mas que testam o gótico de certeza. Agora, que Paradise Lost, que depois iria continuar com os outros álbuns todos a ir nessa vertente mais gótica, sim. Se tivéssemos a avaliar outros álbuns, como por exemplo
Faith Unites Us, Faith Divides Us, Death Unites Us, por exemplo, aí já daria se calhar uma classificação mais baixa, depois de ouvir o catálogo todo o ano anterior. Mas depois, com o 14º álbum deles, intitulado Plague Within, lançado o ano passado, considerado para mim um dos álbuns do ano, mostrou um regresso absoluto de Paradise Lost às suas raízes, onde juntam Death, juntam Doom, e a voz de Nick Holmes, que parecia que estar a ficar um bocadinho mal em Tragic Idol, está de volta em toda a força. E depois do teaser que foi posto de The Longest Winter do álbum Medusa, só digo assim: Medusa vem aí e vai ser possivelmente algo grande. Algo grande que pessoalmente eu estou confiante que vai ser. Sobretudo porque em setembro não só vai ser lançado Medusa de Paradise Lost, mas também outro álbum que eu antecipo que será um outro grandioso álbum de uma vertente mais de death metal, Codex Omega de Septic Flesh. Mas, e assim acaba este review de Paradise Lost de Draconian Times. Agora, para falar de outras notícias, e apesar disso eu não tive tempo de falar disto na altura, porque, como disse, a vida custa a todos, temos todos que fazer por ela, mas o cartaz do Voa Fest, do Voa Fest fechou com as adições de duas bandas que, depois de vir, fiquei de veras surpreendido. Sim, senhor, que conseguiram trazer um cartaz bastante bom para o Voa. Só que, pronto. Vamos agora ver um bocadinho o cartaz todo por ele e analisar um bocadinho todas as bandas que vão lá. Vamos ver. Apocalíptica, que vou tocar o Plays Metallica by Four Cells. Nada contra, sou fã da Apocalíptica, apesar de pensar que a Apocalíptica não são assim uma banda muito grande para merecer cabeça de cartaz. Carcass merece mais cabeça de cartaz. Spoiler alert. Não merece assim tanto cabeça de cartaz quanto isso. E não sei se o ambiente festival será assim tão bom para a Apocalíptica. Trivium. Trivium. Não é das bandas que eu nem é das bandas que eu mais gosto, mas para quem for e quem é fã dela, olha, vão. Carcass. Os padrinhos de Gore. Pode-se dizer que são um grande nome. E são. Carcass. Sempre que Carcass vem cá a Portugal, e tem sempre legiões de fãs que querem ouvir todos os álbuns desde o primeiro Symphonies of Sickness até ao mais recente, ao Surgical Steel, posso dizer sim. Carcass, apesar de já terem ido ao Vagos, depois de já terem ido ao Vagos, ainda quando era no local antigo, vale sempre a pena ver outra vez. E não me importa que digam que são bandas repetidas. Às vezes tem que ser. Por isso, Carcass, aprovado. Épica. Deve ser das bandas que têm mais aparecido em cartazes tanto do Vagos como agora do Voa. Quando ainda eram da mesma empresa. Mas, apesar de ser fã, pode-se dizer que, pronto, é mais uma daquelas que toda a gente adora ver. Dillinger Escape Plan, é o que eu acho. E mais não digo. Outro grande nome, Venom. Os originais Venom, que se dizem que são um dos principais criadores daquele género que se viria a tornar black metal. Kronos, o único dos membros originais que ainda está na banda. Vi-os há 3 anos no Vagos, é uma experiência do caraças. Está bem que existe outra banda chamada Venom Inc., formado por Abaddon e Manthas, os guitarrista e baterista originais de Venom. Mas, vá lá, Venom é uma coisa, Venom Inc. é outra, apesar de partilharem algumas das músicas. Mas, no entanto, é sempre ótimo quando Venom vem cá. E independentemente de ser repetido, olha, digo,
podem não ser bandas como por exemplo Black Sabbath e muitas outras que se calhar não veremos assim tão cedo. Se calhar. Mas Venom é Venom, vão ver, merece ser visto. Continuando com Insomnium. Insomnium, sim, é daquelas bandas que também vale a pena ver. Death Angel, para quem gosta de thrash metal, old schools, sobretudo da mesma onda de onde vieram os Metallica, Slayer, Exodus, Megadeth e por aí fora, e Anthrax também, vale a pena. Obituary, death metal old school, também vale a pena. E depois as outras bandas, Process of Guilt vale a pena, todas as bandas que estão aqui valem a pena ser vistas, incluindo as bandas portuguesas que vão ao palco loud, como por exemplo The Ominous Circle, que abriram para Asphyx, são uma banda portuguesa muito boa, recomendo. Eu falo destas recomendações, mas se quiserem, vêm, se não quiserem, não vêm, se não gostarem, olha, temos pena. Mas Ominous Circle, Cruz de Ferro, The Black Wizards, Hard Drive, Adamantine, são todas bandas que merecem ser vistas. Agora, se digo que este cartaz do Voa Fest consegue ser melhor que o do Vagos, dependendo dos gostos. Se a malta que quiser ver bandas mais old school, como por exemplo Death Angel, Obituary, Venom e até propriamente Carcass, pode ser que sim, mas não deixa de ficar assim um bocadinho aquém das expectativas, sobretudo quando se tem o cartaz de Vagos Metal Fest, que tem pode ter mais bandas de power metal, de sinfónica e por aí fora, mas quando se quiserem ouvir thrash metal, tem Savak, death metal tem Skorguts, se queres ouvir assim mais clássico e também um bocadinho de thrash, tens Metal Church. E também se quiseres ouvir death metal um pouco mais melódico, tens Arch Enemy e um bocadinho de nu metal representado por Soulfly. Por isso, Vagos Metal Fest para mim continua a ter o melhor cartaz de entre os dois. Mas eu não vou estar aqui a dizer mais nada. Eu já disse o que tinha a dizer. Por isso, quem quiser ver, veja. Quem não quiser ver, olha, vemos por aí, noutros concertos, que até toda a gente fica contente. Agora, para outras notícias, já depois dos lançamentos de Karakangren, Suicidal Tendencies, que teve uma excelente... Suicidal Tendencies, que pelo que foi dito, teve uma excelente recepção cá em Portugal, ao ponto de depois porem fotos, mas isso, o que é que eu sei? Aerosmith... Pode-se dizer que... Pode-se dizer que isto até tem estado um bocadinho assim aquém de expectativas em termos de notícias. Mas no entanto, fica agora também aqui já alguns futuros eventos, como por exemplo, já que foi falado, o Vagos e o Voa Fest, que serão Voa Fest entre 4 e 6 de agosto em Corroios e Vagos na Quinta do Ega entre 11 e 13 de agosto. Fica aqui também mais uma sugestão que será posta aqui na barra dos comentários, e quem quiser saber mais notícias também pode querer saber. O ADM Metal Fest em Leiria, no distrito de Leiria, mais especificamente em Andão. É um festival que vai começar com a sua primeira edição, onde vamos ter sobretudo bandas portuguesas, onde os cabeças cartazes serão no primeiro dia entre 25 e 27 de agosto, onde teremos como cabeças cartaz Gwydion, o resto daquela banda que muita gente chamou-os os Amon Amarth portugueses, mas eu só digo uma coisa: Gwydion é Gwydion, ponto. E mais não digo. Mas vamos ter Gwydion, vamos ter Grog, vamos ter Holocaust Cannibal, Primal Attack, Switch Stance, Midnight Priest, Prayers of Sanity e muitas outras bandas portuguesas que merecem ser vistas. Os detalhes estão todos no evento. Os detalhes estão todos no evento, que já foi posto o link aqui na barra de comentários. Quem quiser ver, veja. Quem não quiser, olha,
continuem com a vossa. E com isto. E aqui está também uma notícia que se calhar pode surpreender muita gente. No próximo dia 4 de julho, neste caso terça-feira, vai marcar o regresso de Deep Purple a Portugal, no Pavilhão Atlântico. Uma banda ao qual já tive o prazer de experienciar há pelo menos 7 anos atrás, em 2010, quando eles vieram ao Coliseu dos Recreios. E aí digo, no Coliseu dos Recreios foi impecável. Não havia banda de abertura, eram só os Deep Purple que estavam lá a tocar. 1h45 só de clássicos de Deep Purple, a começar com Highway Star e acabar com Black Knight. E pelo meio, Perfect Strangers, Hush, Smoke on the Water, cantada sobretudo pelo público, Ian Gillan aí calou-se. E até mesmo Don Irie, o teclista que lá está a tocar cheira bem, cheira a Lisboa nos teclados, que toda a gente partiu-se a rir. 7 anos depois, passam para o meu Arena, o que é o que é de se um bocadinho uma evolução não muito boa. E vão ter os UHF a abrirem para eles. O UHF, uma das bandas lendárias de Portugal, do rock português, ao lado de GNR, Chutes e Pontapés e por aí fora. Nada contra. Nada contra. O UHF nem é assim tão mal de tudo. O António Lopes Ribeiro e o resto da malta conseguem tocar assim coisas bastante boas. Agora volta tudo à mesma coisa. Meia Arena. Há quem já me tenha dito que o concerto do Aerosmith possa ter sido muito bom, mas com a acústica que tem a Mel Arena, que apesar das obras todas que irão fazer, nunca irá mudar aquilo. Olha, temos pena, mas preferia 1000 vezes que o concerto fosse no Coliseu. Mas isso sou eu. Não vou estar a dizer muito mais. Por isso, e assim chega ao fim mais um vídeo do Lore of Metal. Para que se quiserem mais informações, têm os links na barra de comentários, a dizerem todos como podem ver a World of Metal, como podem ouvir, como podem acompanhar mais destes vídeos e outros que serão feitos por outros colaboradores. A vocês todos, só apenas digo muito obrigado por estarem a dar continuidade a este projeto. Stay safe, respect yourselves, listen to heavy metal e nós vemos por aí em próximos concertos. A todos vocês, muito obrigado e adeus.